favor. É difícil voltar. Voltar? Fazer o caminho de volta da ficção para a realidade. Como vão todos? Espero que estejam todos muito bem, com a nitidez da consciência dominada. Hoje, vamos começar com nossas perguntas. Por que, quando você diz entre duas opções que uma é difícil, a pessoa pergunta para você e qual é a fácil? Por que numa comercial de cheeseburger, a pessoa diz o endereço, o horário de entrega, e a pessoa pergunta ainda qual o horário de entrega, quais os ingredientes que vem, e a pessoa tem tudo escrito. Porque ao sair, você está saindo, a pessoa diz, espera um momento, e não sabe o que está te falando. Não tem certeza do que iria falar realmente. Outra pergunta. Em qual situação, é muito comum essa situação, a pessoa fala, pera aí um momento, aí você, só mais um momento também, que eu estou precisando fazer uma coisa aqui. Quando você repara assim, o que você queria dizer naquela hora, isso há 2 minutos atrás? Ah, não me lembro mais. Por que isso acontece? Numa conversação você disse que estatística é probabilidade. E financeiro é futuro. Aí a pessoa pergunta, o que é probabilidade? Ou a pessoa pergunta, pior ainda, o que é futuro no financeiro? Porque o financeiro trabalha com o futuro e a estatística trabalha com probabilidade. Mas já foi dito, o que a pessoa espera mais? Probabilidade, a possibilidade de uma pessoa ser desassociativa junto a você é muito grande. É simplesmente inacreditável. Nós passamos a maior parte da nossa conversa com qualquer grande maioria das pessoas. Eu sou considerado chato, porque eu digo, não precisa repetir, eu já entendi. Não, eu preciso repetir, eu preciso te explicar. Explicando às pessoas o que já foi dito. 4 segundos depois e a mente é apagada. Estamos vivendo esse mundo de extrema imbecilidade. As pessoas não estão tendo conta nem mesmo do que elas falam, do que elas dizem, do que elas querem. Há um grande conflito entre existir e saber o que é existir. Respirar, comer, sentir necessidade não é existir. Estar com as pessoas não é existir. Existir passa do limite. O existir é passar the wall, é passar o muro. É subir o muro e ir para o outro lado. O existir é mais complicado. Passamos a maior parte das nossas conversas procrastinando. Porque a pessoa se sente bem quando você está procrastinando. Quando você está perdendo tempo. Não estou dizendo que tempo seja dinheiro, mas estou dizendo que tempo é mentalidade. Tempo é importante para que você alcance uma coisa. Você precisa de tempo para pensar sobre alguma coisa para poder alcançar aquela coisa. Não é só dinheiro, mas é também o fruto do existir. O tempo e o espaço são 2 frutos, são 2 coisas importantes para o existir. A incapacidade existencial atual no mundo deixa as pessoas
em conflitos existenciais. Eu falo com a equipe, no outro dia a equipe já esqueceu tudo, repita. Eu escrevo no Notes, passo mensagem, no outro dia o pessoal não li, repita para mim, diga para mim. Aí uma vez só, eu entro na minha sala, quando eu vou ver, as pessoas tinham lido, elas leram. Mas a coisa é tão inconsistente, a desvalorização da memória é tão inconsistente, é tão brutal, que a pessoa precisa que você repita para ela 3, 4 vezes. É um absurdo, você se cansa repetindo. E a pessoa, você vê nos olhos das pessoas, mesmo as pessoas mais orientadas, mais intelectualmente, mais formadas, que precisa que você pegue o que você está falando e coloque dentro da cabeça dela. E a procrastinação, ou, em outras palavras, a repetição hipnótica, é necessária, a pessoa só se sente bem através disso. Quantas e quantas pessoas sofrem porque tentam entender uma coisa e olham nos seus olhos e dizem, eu não consigo entender de maneira nenhuma o que é uma fórmula quântica, o que é uma possibilidade quântica, o que é uma matriz. Eu não vejo, muita gente chega para mim, não, vou comprar esse carro, essa casa, pela fórmula francesa, pelo que o banco está usando. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. E as pessoas, não, eu vou diminuir minhas passagens em vez de aumentar. Não compre pela fórmula francesa. Aí eu passo, explico, e mesmo assim elas continuam comprando. Por quê? Porque não entendem, as pessoas não estão entendendo nem mesmo a si mesmo. O que acontece é que o tempo e o espaço estão mal compreendidos. Desvalorizar, desclassificar, desapropriar-se do tempo e do espaço é aceitar a morte como iminente, como agora. As pessoas estão com tanto medo da morte que estão vivendo sem tempo e sem espaço. Vou falar inicialmente, esotericamente, sobre o espaço. O espaço não é a distância que estou falando, não. Esotericamente, o espaço é você. A sua existência, o seu corpo, a sua mente, a sua limitação mental. Espaço. Até onde você vai? Esse é o espaço esotérico. A existência é o seu espaço. Quando o que você pensa, o que você é, o que você se vê como existência, ou o quanto você vê de real da sua existência. Esse é o espaço. E nesse espaço tem o seu corpo. O seu corpo é o seu espaço, é o seu limite, é a moral, a ética, o respeito e a lei. Espaço. E o tempo é o tempo. Tem gente que faz um trabalho de 1 hora, o que era para ser feito em 3 meses. Tem gente que prepara um projeto em meia hora, enquanto pessoas duram 3 meses. O tempo é relativo. Você pode viver os últimos anos da sua vida proveitosamente, gratificadamente, satisfatoriamente. O importante é você viver algum momento da sua vida de maneira progressiva. Há pouco tempo eu conversando com o seu Messias, um senhor de 83 anos de idade, e ele disse que o tempo dele já acabou. O que ele tinha fazer, ele tinha ser feito. Eu olhei para ele e falei, seu Messias, e se o seu tempo estiver começando agora? Aí você tem alguns nomes proeminentes da história que começaram acima dos 60 anos de idade. E ele disse, é mesmo? É, seu Messias. Sempre há tempo. O importante é você valorizar, qualificar o tempo que você está fazendo. Tempo e espaço. Desvalorizar isso é desvalorizar a sua existência e a sua capacidade. Muitas pessoas chegam em mim
a mim e dizem, você é um ignorante, você é um bruto. Eu digo, como posso ignorar, pode ser bruto? Eu tenho que certas coisas que você não quer falar comigo, isso é brutalidade. Não, gente, isso é falta de educação clássica. Isso não é brutalidade. Se bruto, eu digo, sai de perto de mim. Você é idiota, você é um burro. Eu não faço isso. Ah, mas você deixa entender isso. Eu não faço isso. Porque eu já fui como você, já fui ignorante, já fui um burro. Já fui literalmente um soldado mandado, um pau mandado. Mas a qualificação do seu tempo é um perigo para aquele que quer te dominar, para aquele que quer te induzir, hipnotizar. Usar de bruxaria para ter você como escravo, e usar de feitiçaria para ter você como escravo, e usar de magia para ter você como escravo. Eles não querem isso, eles não querem que você qualifique o seu tempo. Você não pode ter tempo nenhum durante o dia. Para que pensar? Me irrita muito quando eu chego para a pessoa, olha, minha senhora, eu estou aqui na fila, mas tem uma pessoa na minha frente, correto? Certo, tá bom, obrigado. Aí a pessoa diz, são quantas pessoas na sua frente? Uma, minha senhora. Ah, certo. Ela está sozinha? Eu digo, minha senhora, mesmo ela estando sozinha ou não, é uma conta só, é uma pessoa que está na minha frente. Ah, certo. E continua a procrastinação, o vazio. Como essa pessoa, eu digo, a senhora está desconfiando de mim, senhora, então a senhora vai passar na minha frente. Aí fica a senhora e a outra pessoa na minha frente. Ah, homem ou mulher? Eu digo, senhora, tem uma pessoa na minha frente. Na hora eu te aviso quem é. Aí as pessoas acham que eu estou sendo bruto, que eu estou sendo grosso. Você não podia me dizer qual a roupa dela? Eu não me lembro qual a roupa dela. Não importa, é uma pessoa na minha frente. Não são 10 pessoas na minha frente. É uma pessoa. Procrastinação, pessoas sem realidade. Às vezes eu estou numa fila de uma loteria e eu deixo um espaço de 2 pessoas na minha frente porque as pessoas passarem, sem precisar me pedir licença. A pessoa passa por trás de mim, me empurrando, mesmo tendo espaço na frente. A noção de realidade está absurda. A desvalorização do tempo e do espaço é clamante. É aterrador. É muito fácil saber quando a pessoa não tem realidade. Você diz para ela, levanta a mão com o dedo levantado e pergunta, nessa mão aqui tem quantos dedos? A pessoa vai dizer, 1. Aí você vai, abaixa a mão, levanta novamente com todos os dedos fechados e pergunta novamente, nessa mão aqui tem quantos dedos? Nenhum. Se a pessoa respondeu nenhum no segundo, significa que a noção de realidade dela é 0. Ela só vê o que está exaltado. É cansativo repetir e saber que a pessoa não vai entender. O masoquismo provocado pelas citas ocultas, pelas mensagens, pelo entendimento, tudo através de impulsos, sacrifícios e sofrimento. Ou seja, a pessoa só entende se você fazer ela sofrer com a repetição. Volto a dizer, estudar via repetição é perder tempo. É desqualificar a sua existência por total. A repetição demora muito tempo para se aprender qualquer coisa. Ouço profissionais dizendo, terminei a universidade, qual foi a sua média? A minha média foi 7, 8, e eles ainda saem sorrindo, felizes. Pode parecer um absurdo o que eu estou falando agora, mas é um absurdo que me falam. E depois eles me dizem, porque a profissão realmente se aprende lá dentro. Meu Deus, uma pessoa com capacitação de 20% a mais pode provocar acidentes no trabalho. Gravíssimos. Uma pessoa que estudou com apenas 70%
do conhecimento do seu estudo, é uma pessoa perigosíssima no trabalho. Ele vai deixar para entender durante o massacre da repetição. Porque quantas vezes um professor, um mestre, um proprietário vai chegar para ele e vai dizer: você não aprendeu isso na faculdade? Isso vai se tocar ali, aí que eles vão estudar. Você não sabia disso? Você fez faculdade e não sabia sobre esse termo? Aí que eles vão se tocar o quanto eles estão querendo sofrer. Uma coisa que eu aprendi com minha querida e amada mãe Silvia Maria é: estude para tomar 10. Estude para tomar 100%. Isso me ajudou muito na vida. Não é pretensão, não é competitivismo. É para você mesmo. O meu entendimento passou a ser acima do 100%, que de 110, 120. Sempre estudava as variedades de cada assunto. Isso é realismo. Mas não, as pessoas saem do trabalho, não, eu vou aprender na massificação. Ou seja, eu vou aprender dentro do trabalho, dentro do trabalho que existe. Ou melhor, você está sendo corruptor do corrupto. Porque aprender dentro do trabalho significa o quê? Em boas linhas, que você vai estar aplicando o que a firma quer que você aplique, não a lei, não o processo correto. Será que essa noção não está percebida? Porque todo país desenvolvido, todo país de ordem cultural, econômica e financeira, são três coisas bem diferentes, não tem crime. O crime é mínimo. Por quê? O entendimento das regras. E todas as regras, esotericamente falando, funcionam dentro do esoterismo, ou dentro do entendimento do tempo e do espaço interior. Entenda o tempo e o espaço em si que você vai conseguir compreender moral, ética, respeito, amor, romance, sexo. Você vai entender isso tudo, mas primeiro você tem que entender em si. Eu fiquei até os meus próximos de 30 anos de idade sem contato físico com ninguém, uma opção minha, porque eu primeiro tinha que entender o que é aquilo para depois não ser escravo daquilo. A realidade. A realidade é magnífica quando você tem capacitação mental para entendê-la. Quando você vive apenas dos impulsos, falando dos meus vídeos, já da série de meus vídeos já publicados, que se chama Alimentação Competente, você vai entender que os impulsos não podem existir. Uma criatura consciente não pode sofrer ações de impulso, tem que sofrer ações emocionais. Uma emoção saudável leva a sentimento saudável, a pensamento saudável, a respiração saudável, pensamento saudável. Para quê? Para que ela possa viver a realidade. Não existe magia, nada mais magnífico do que a realidade. Mas tratar com pessoas que não querem sair do seu modo vegetativo, do seu modo primitivo, do seu modo biológico, é cansativo. Eu não falo com pessoas que não querem ouvir. Porque não querem pensar, não querem sentir, não querem ter emoção. Não querem ter estímulos, nem internos nem externos. Elas querem simplesmente existir e morrer. Qual o valor que elas se dão e qual o valor que ela pode se dar? É muito simples, é muito lógico. Se ela não se dá valor, ela pode dar valor a nada. Aquilo que não é ouro, não pode dar ouro para ninguém. Eu não irei conversar com pedra como se fosse pão. E nem irei conversar com pão como se fosse pedra. A valorização da realidade é importantíssima. Você precisa valorizar isso. Por quê? Porque você, querendo ou não, você vai sofrer muito, esotericamente falando. A solidão da vida, mesmo bem acompanhada, já é um sofrimento terrível. Mas existe um sofrimento pior. Não tem ninguém ao seu lado na hora da sua morte.
Não tem que ninguém que pense em você quando você estiver perto de morrer ou morrendo. Se você se mostrar uma pessoa vazia, ninguém irá orar por você, irá rezar por você. Ou seja, a verdadeira oração é o pensamento límpido e dirigido. Ninguém vai pensar em você. A solidão do existir leva a uma morte sem existir. Quando você chega para um neto e pergunta quem foi seu tataravô, e ele ninguém citava, ninguém nem sabe, ele tem que sair para pesquisar, isso é muito triste. Significa que aquela pessoa, muitas vezes era um médico, um engenheiro, uma pessoa de grandes tipos, e ninguém sabe quem é ela. Só fala sobre a profissão dela, mas ninguém diz como ela é, porque ela não existiu. Muito triste você chegar para uma pessoa e dizer: como é seu pai? Eu não me lembro de meu pai. Ah, meu Deus, ele já morreu? Não, está em casa. E como é seu pai? É comum como os outros. Gente, muita gente sem existir. Como é sua mãe? É como qualquer uma. Não tem nada de especial. Gente, não existir. Esotericamente, tudo parte do final e não do começo. A partir do momento em que um filho vê as qualidades de sua mãe ou de seu pai, ele está forçando a sua mãe ou seu pai a existir. Sempre esotericamente, de um lado positivo, todos nascemos crianças e vamos morrer adultos, querendo ou não. Quando você começa a progredir do lado do bem, elogiando uma qualidade que é pouquíssimas vezes de um homem comum, de uma criatura comum. Pouquíssimo, mas tem uma qualidade. Todos têm uma qualidade. Você pode elogiar, poxa, eu fico assim, olhando para tal pessoa, você pensa assim, olhando para tal pessoa e tal pessoa não tem qualidade nenhuma. É fria, calculista, pouco abrangente. Só vejo, não faça isso. Existe uma qualidade comum em todas. Você chega para a pessoa, você é um ser humano, você consegue pensar, você consegue ver as coisas. Essa é uma gratificação. E deixa a pessoa se bater lá sozinha. Uma coisa simples, às vezes, você fica achando ridículo que a pessoa não entendeu que você falou para ela, botei na segunda gaveta, de cima para baixo, de baixo para cima. Gente, tem 3 gavetas. Importa se é de cima para baixo, de baixo para cima, é a gaveta do meio, então. Não, diga só a segunda gaveta. E deixa a mente dela funcionar. Há pouco tempo tive uma discussão terrível. A pessoa me perguntou uma coisa e eu disse: você sabe que não podia? Uma funcionária, cheguei assim para ela e disse: você sabe que não pode ficar conversando em frente à loja. Ah, mas por quê? Eu cheguei: você sabe. Ah, mas eu não entendi por que eu não posso ficar conversando em frente à loja. Você sabe. Aí cheguei para ela: porque o cliente vai passar, vai olhar as roupas, os equipamentos e não vai parar, porque você já está conversando com outra pessoa. Não, isso não está atrapalhando. Se ele quiser falar, me interrompe e eu falo. Eu digo: você sabe a realidade. Pense aí. Não, né? Aí eu cheguei e vi mais duro ainda. Você sabe que aquelas pessoas que estavam fazendo propaganda religiosa ali não poderiam estar paradas ali. Ah, eu não sabia não. Sabe. Elas sabem. Você sabe, elas sabem. E deixei ela batendo. No outro dia ela chegou para mim e falou: ah, é mesmo, seu vô, você tem razão. Não pode ficar conversando em frente à loja. Não precisa de uma lei para isso. Você sabe, se você está ali para vender uma roupa, você não precisa. Para vender equipamento, você não precisa saber disso. Você vai parar para conversar em outro horário. Ali não é uma casa, é uma loja. Terrível a falta de realidade das pessoas. Eu poderia passar minha vida toda aqui citando sobre isso. Pessoas suicidas procurando briga, com motoristas de coletivos, que você vai falar com ele e trata você mal. Você nem tratou ele mal, já deu bom dia, boa tarde. Fez todo o protocolo e não adianta, ele trata você mal. Está aí no roteiro, aí eu leio o roteiro, olha, não, ele disse bairro aqui,
não está no roteiro, tá assim, veja aí, eu digo, meu amigo, tal lugar. Se vai daqui, desse lugar a outro lugar, mas eu não conheço o mapa, meu amigo. Eu quero saber se você poderia me responder. Falta de realidade, as pessoas estão sendo suicidas, brigando com todo mundo. É por causa disso que nós vemos as pessoas brigando com motoristas de coletivos. E vemos também os motoristas de coletivos sendo agressivos e sendo agredidos por isso. Eles estão pensando que eles são policiais, eles não são policiais. Eles não são da área jurídica, eles não são da área da lei. Não é todo mundo que é da área da lei, não é todo mundo que tem preparo psicológico para ser da área da lei. A falta de realidade está sendo abusiva e as pessoas estão enfrentando. Eu sou professor de arte marcial, cheguei para um rapaz, você quer brigar? Ele disse, não, eu nem maluco eu quero brigar com você. É realidade. Cheguei para o irmão dele, quer brigar? Vamos. Quer brigar? Vamos lá, vamos trocar a mão. Beleza, me preparei tudo, o irmão dele chegou e disse, não vá não, porque aí é tempo perdido, é jogo perdido. O irmão teve que conversar com ele muitas e muitas vezes para ele entender que brigar comigo não é nada saudável. Falta de realidade. Essa falta de realidade vai levar a gente a não ter nem alma nem espírito. Ou melhor, nós vamos ser escravos da reencarnação. Esotericamente, nós nos reencarnamos instantaneamente. Nós morremos e já vamos reencarnar. Ou morremos e já vamos para o umbral para aguardar a reencarnação. Esse é o destino de uma pessoa viver na escuridão. Será que é isso que todos nós queremos? É isso que nós realmente desejamos?